Hello everybody! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, você está assistindo ao meu canal dedicado ao ensino do inglês. Temos conteúdos de gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concurso público, enfim, então os conteúdos são bem variados, bem diversificados. Este vídeo nós vamos tratar de leitura comentada, mais um vídeo de leitura comentada de notícias. Agora eu vou trazer uma notícia de negócios. Quando a notícia não for específica de negócios, né, eu vou avisar vocês. Mas temas variados, notícias de modo geral, porque ajudam a enriquecer o vocabulário, principalmente vocabulário ligado a provas, a concursos. Então, além de mantê-los atualizados sobre o que está acontecendo no mundo, a gente também estuda o vocabulário em inglês. Alright? Before we begin, don't forget to subscribe to the channel, hit the notification bell to get the latest updates, assine o canal, ative o sininho da notificação, dê um joinha para prestigiar o projeto, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que o vídeo ele é leitura comentada, mas a gente trata de alguns assuntos de vocabulário, gramática, alguns temas também a gente aborda. Então, é um vídeo integrado em que vários temas convergem em relação ao texto, tá? E como eu vou ler o texto junto com vocês, podemos observar algumas palavras que eu não domino, alguma palavra que eu não sei o significado e que a gente procura na hora, tá bom? Então, vamos... a gente vai pegar esse texto aqui. Eu vou deixar o link com vocês, tá? A gente sabe, né, que a gente tá passando por um conflito da Rússia com a Ucrânia. E eu peguei essa matéria aqui da CNBC. E é uma notícia relacionada aos negócios, mais especificamente criptomoedas, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. The Russia-Ukraine conflict has thrust crypto into the spotlight and raised three big questions. Bom, então o conflito Ucrânia e Rússia has thrust. Thrust, até onde eu saiba, assim, eu já vi essa palavra no sentido de games, no sentido de, né, pode ter o sentido de pressionar, deixa eu ver os sentidos. Empurrar, tá vendo, ó? É isso mesmo. Inclusive em jogos mais violentos, né? A gente tem esse sentido aqui, ó. Ele direcionou, né, a lâmina, ou no blade, no caso, né, como que eu vou dizer, gente? É como se fosse uma faca, né, uma lâmina para frente com um golpe poderoso, né? Ó, thrust, investida, empurrar, tá vendo? Esfaquear, então tem esse sentido de dar um furo mesmo, né? Com uma arma. Você pegar uma lança, por exemplo, aí tem um golpe que se chama thrust. Então tem esse sentido de empurrar, pressionar, né? Alguma coisa ou alguém de uma forma repentina ou violenta. Então tem esse sentido aqui. Então o conflito Ucrânia-Rússia pressionou, né, ou pressiona. Esse aqui é o tempo verbal present perfect, né? O presente perfeito é o verbo have, mas o verbo principal no particípio passado. No caso, o verbo thrust é um verbo irregular, tanto o passado quanto o particípio dele, eles são iguais, né?
E a gente tem o verbo, aqui nós temos has, porque conflict é it, né? Então, it has. Então, tem pressionado, ou pressiona, ou pressionou. Cripto, aqui no caso, criptomoeda, né? O mercado de criptomoedas. Into the spotlight, ou seja, nos holofotes, ou seja, deu destaque. Spotlight seriam os holofotes, colocou no centro das atenções, né? E levantou, raised, 3 grandes questões. Tá. Então, aqui no título, a gente tem de pouco usual ou menos usual essa palavra aqui. Essa palavra eu conheço dos jogos, né? De jogos de videogame. Spotlight é uma palavra um pouco mais comum. E raise, que eu levo levantar, né? Raise a question, né? Levantar uma questão. Né? Então, aqui no caso, a gente tem raised, é o verbo regular, né? O passado dele ele é feito acrescentando o sufixo ed, só que no caso o verbo raise já termina com e. Então, aqui nós temos os pontos centrais da matéria. Can cryptocurrencies like Bitcoin be used by Russia to avoid sanctions? Então, aqui temos uma pergunta. As criptomoedas, né? Cryptocurrencies. Currency é a moeda corrente, né? Quando fala assim, Brazil's currency is real, ou seja, a moeda brasileira é real. Aqui, quando eu falo cryptocurrency, eu digo moedas no sentido de moeda corrente, né? A modalidade de moeda. Moedas cripto como Bitcoin, esse like aqui, ele está exemplificando, né? Como Bitcoin podem ser usados, aqui temos o verbo can, que é o verbo poder, no sentido de possibilidade. Verbos modais, eles fazem pergunta sozinho, né? Então, eles não precisam de auxiliares. No caso, o verbo can, ele pode ser poder, capacidade, habilidade e permissão. No caso aqui, capacidade, aliás, possibilidade. Então, moedas como criptomoedas, como o Bitcoin, podem ser usadas pela Rússia para evitar, né? Avoid, o verbo evitar sanções. That's one of the big questions that have been raised during the war with Ukraine. Então, essa, né? That, pronome demonstrativo. Essa é uma questão, essa é uma das grandes questões, né? That is, né? A abreviação de that is, uma das grandes questões que têm sido levantadas. Aqui nós temos a voz passiva, né? A voz passiva do presente perfeito, em que nós temos o have been, que é o presente perfeito do verbo to be, e raised, que é o verbo principal, né, que a gente já viu lá. Então, é uma das grandes questões que tem sido levantadas, raise, levantar, durante a guerra com a Ucrânia. Experts point to the traceable nature of the blockchain and lack of liquidity as reasons that it would be difficult for Russians to use cryptocurrency to avoid sanctions. Então, os especialistas apontam para a natureza traceable. Trace é rastro, né? Pista, rastro. Traceable, rastreável. Então, eles apontam para a natureza rastreável da cadeia do blockchain, né? Da cadeia das criptomoedas, né? Blockchain é um termo usado nas criptomoedas, na cadeias, blockchain, as cadeias de criptomoedas, e falta de liquidez,
né? Lack of, falta de alguma coisa, né? Como razões que seria, né? It would be, seria, a tradução é seria. Be é o verbo ser. Would be, seria. Seria difícil. Prestem atenção, gente. Eu já falei isso em vários vídeos de texto, de leitura comentada aqui. Toda frase em inglês tem um sujeito, tá? Mesmo, mas tem um sujeito inexistente, tá? Mas eu tô falando tem o sujeito no sentido que você vai usar alguma coisa. Um pronome, né? Por exemplo, o pronome it aqui é usado. Ó, seria difícil. O it would be difficult. Em português a gente não usaria. Outros exemplos, quando a gente vai falar assim, choveu ontem, como que a gente colocaria? Né? Aí, no caso, é um sujeito inexistente mesmo, né? Deixa eu pegar aqui. It rained yesterday. Né? It rained yesterday. Choveu ontem. Então, em português, a gente diria que não tem sujeito, mas em inglês a gente usa pelo menos o sujeito it. Então, é por isso que eu digo que toda frase tem um sujeito, assim. Você não começa uma frase com o verbo. Ah, Thales, mas eu já vi várias frases começando com verbo, sim. Mas aquele verbo, ele está substantivado, ele está como sujeito, né? Quando eu falo assim, studying is very important for success. Studying is very important for success. Estudar é muito importante para o sucesso. Então aqui, ó, ele está começando a frase com verbo. Aparentemente você bate o olho e fala que é um verbo, né? É um verbo. Só que aqui ele está se referindo ao ato de estudar. E ele está com ing, mas não é um tempo contínuo. Então essas questões vocês têm que ficar, tem que se familiarizar ao ler um texto. Porque isso está presente em praticamente todo o texto jornalístico, textos formais, né? Artigos. Então isso ajuda você na compreensão. Seria difícil, retornando aqui, ó. It would be difficult. Seria difícil para os russos. Adjetivos de nacionalidade a gente coloca em maiúscula, tá? Para usar criptomoedas para evitar sanções. Então aqui temos mais um tópico, né? Aqui, gente, nas matérias em modo geral, de vários sites, né? A gente tem os key points, que são os aspectos-chave, né? Os pontos-chave da matéria. A matéria é enorme, tá? A gente não vai conseguir traduzi-la na sua integridade. Eu estou explorando não somente o texto, mas gramática também e vocabulário. Então, por isso, porque assim, não é uma mera tradução. Porque a tradução você pode, né? Vou traduzir um texto. Aqui eu tô com uma abordagem mais didática, né? Para ensinar ou buscar ensinar, né? A debate has also been raging over whether Bitcoin has finally taken up the status of digital gold. Um debate também, aqui ó, observe que aqui nós temos, ó, aqui é o presente perfeito, só que é o presente perfeito contínuo, né? É o verbo have, o verbo been, que é o particípio passado do verbo to be, e o verbo principal com ing. O que é o presente perfeito contínuo? É um tempo verbal usado para ações que começaram no passado e que estão acontecendo, algo que está vigente, ocorrendo, e é uma ação contínua. Tá? Então, o debate raging, aí a gente vê esse verbo. Rage é fúria,
Então, quando eu falo que um debate também tem sido, aí a gente tem raging, ou seja, debates acalorados, né? Debates aquecidos, debates quentes do momento. Então, o debate também tem sido como que eu vou dizer? Eu vou pegar uma tradução. Deixa eu pegar a tradução. Verbo to rage, né? To rage. Ó, fulminar, tá vendo? Tem esse sentido, ó. Agir ou falar com fúria, mostrar. Então tem a ver com essa definição. Então, quando a gente pega o texto, a gente fala assim, um debate também tem aquecido, né? Um debate acalorado também tem sido feito, né? Sobre, acerca de se, aqui o whether está com sentido de se, condicional. Se o Bitcoin finalmente tomou, né? Taken up quer dizer tomou ou atingiu, alcançou, né? Assumiu o status de moeda digital. Então a tradução da frase seria um debate também, né, tem sido feito, né, de forma acalorada, de forma recorrente, ou bastante gente está discutindo isso, sobre se o Bitcoin finalmente pegou ou assumiu o status de moeda digital. Aqui nós temos o vídeo. Vocês podem inclusive assistir o vídeo, né? Eu recomendo, gente, assistir vídeos, lives, sites, para você... Vídeo no YouTube, né? Na época que eu estudava inglês, não tinha vídeo no YouTube, né? Na época que eu estudava lá atrás, eu ainda estudo inglês. Na minha época, era fita, né? Fita cassete ou CD, né? Tinha um CD que você comprava o curso de inglês e comprava com os CDs. Na época, inclusive, a gente não tinha condição, né? Meus pais não tinham condição de comprar CD, porque CD era caro, né, na época, com material didático. Enfim, vamos retornar aqui. The role, o meu ponto é o seguinte, hoje você tem muitos recursos na internet gratuitos. Você tem, em tempo real, você pode assistir a CNBC, você pode assistir a CNN Internacional, tem vários vídeos só de assistir Fox News, apesar que eu não gosto da Fox News, mas assim, para praticar inglês, a compreensão auditiva é muito bom. Então, tudo isso ajuda, gente. Na minha época não tinha nada disso. Tinha só, né, as TVs por assinatura tradicionais e não tinha nem YouTube na época. The role of cryptocurrencies like Bitcoin has been a key talking point during Russia's invasion of Ukraine. Aqui tem um link para uma outra matéria, tá? And the enacting of sanctions and subsequent financial market turmoil. Então, o papel... Gente, por que ele mudou agora? Que estranho, né? Ele mudou a cor, né? Do destaque do texto. Mas enfim, acompanha aqui comigo. O papel das criptomoedas, né? The role of cryptocurrencies. Então, the role significa papel. The role of cryptocurrencies, acompanha aqui o cursor, como o Bitcoin tem sido, has been, aqui ó, o presente perfeito aqui, tem sido. Been, gente, é o particípio do verbo to be, tá? Tem sido um ponto chave de conversa, de diálogo, né? Talking aqui é conversa, ou seja, você é um ponto central, um ponto chave da conversa durante a invasão da Rússia da Ucrânia. Aliás, invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Invasion of Ukraine, invasão da Ucrânia. Quem está realizando a invasão? A Rússia. Então, por isso que eu uso aqui o caso genitivo, que é o apóstrofo S, né? Quem está realizando, né, a invasão da Ucrânia? Ou seja, a invasão da Ucrânia pertence a quem? Seria mais ou menos isso.
e enacting. Eu sempre confundo essa palavra. Enacting, acho que é definição ou deliberação. Acho que tem a ver com isso. Tornar lei, ó. Make a bill or proposal. Né? Ou seja, a legislação foi definida ou foi, né, declarada. Então, no caso aqui seria declaração, definição, declaração de sanções, the enacting of sanctions, e subsequente turbulência, turmoil, turbulência do mercado financeiro, tá? And it has thrown up 3 big questions about how it is being used and what its future looks like. E aqui temos um outro parágrafo, né, para terminar. E lançou, né, tem lançado ou lançou, thrown. O que é throw? Throw é jogar, arremessar, né? É um verbo irregular, tá? Calma que eu vou escrever aqui, ó. Vou colocar aqui para eu não ter que. Throw. Thrown. Tá? É um verbo irregular. E ele forma vários phrasal verbs, né? Ou verbos frasais. São diversos, né? Verbos frasais. Então, throw, thrown. Quando eu digo thrown up, quer dizer lançar, né? E ele tem lançado ou levantado, né? Eu acho que tem até o mesmo sentido do raise, né? Porque aqui a gente não tem raise a question. Aqui, ó. Interessante, né? Aqui ele fala que levantou 3 grandes questões, certo? Ó, raised 3 big questions. Raise, levantar. E aqui ele tá falando que lançou questões, né? E ele lançou, tem lançado 3 grandes questões. Então tem o mesmo sentido, tá? Sobre como, how, né? Como está sendo usado, it is being used. Também aqui, ó, voz passiva. Gente, voz passiva é muito usada em inglês escrito, tá? Em matérias. Como está sendo usado e o seu futuro, né? Its future. Esse its aqui é um pronome possessivo, aliás, um pronome adjetivo, né? Ou adjetivo possessivo, depende da gramática, né? Cada gramática tem o seu jeito. Um pronome adjetivo que se refere à criptomoeda, né? Futuro da criptomoeda. O seu futuro, né? Será. Look like significa parecer. Looks like. Como o seu futuro parecerá ou será. Em seguida, nós temos mais um subtítulo, né? Can cryptos be used to avoid sanctions, né? Aqui já temos o verbo can de novo. Criptos podem ser usadas para evitar sanções. E temos aqui mais uma parte da matéria. After its invasion of Ukraine, Russia has been hit with a number of economic sanctions aimed at cutting the country off from the global financial system. Então, após ou depois... Gente, eu estou incomodado com esse texto, com esse destaque de texto que mudou de cor, né? Enfim. Mas tá dando para atender, né, gente? Vocês estão vendo aqui, ó. Então, after, após a sua invasão da Ucrânia, its invasion of Ukraine, a Rússia tem sido atingida, né? Hit, no caso, é acertar, atingir. É como se fosse golpe, né? Hit, no sentido de golpe. Tem sido atingida, levou um golpe, né? Tem sido atingida. Hit também, gente, é um verbo irregular. E o presente, ou o infinitivo, o presente, o passado simples e o particípio passado, né? O past participle são iguais, então é hit. Tem sido atingidas com um número de sanções econômicas direcionadas para, ou com o objetivo de, né? Porque aim é mira, alvo, né?
direcionadas a cortar, cutting, cortar o país, the country, por primeiro 2 pontos. Aimed at. O verbo aim, ele, de modo geral, eu tô tentando lembrar aqui, mas acredito que só a preposição at é usada após o verbo aim, né? É um caso de regência verbal. Direcionada para ou com o objetivo de, né? Direcionada, porque aim seria mira. Target é o alvo, né? Aim at the target. Ó, vou escrever aqui. Gente, uma coisa também muito importante que eu tenho que falar com vocês. Muita gente deixa para estudar inglês só em situações de perigo, entre aspas, ou situações de preparação imediata, né? Ah, tá tendo um concurso, aí eu vou lá e vou estudar, vou tentar aprender tudo de uma vez só. Gente, preparação de inglês para concurso, para aprender, é coisa de médio e longo prazo, não é uma coisa assim. Fluência, né? De modo geral, não são coisas de curto prazo. Por que eu tô dizendo isso? Porque muita gente que assistiu aos meus vídeos, né? Durante as turbulências de concurso, o concurso passou, tá bom, não vou estudar, não vou assistir. Lembrem-se, gente, estudar, preparação é uma coisa contínua. Então, sim, tá bom, você só queria assistir os vídeos para revisar o conteúdo. Ok, muito válido. Revisar, para tentar aprender, enfim, eu tô aqui para isso. Mas lembre-se, gente, se você quer aprender inglês, você tem que estudar mais, com mais afinco, né? Enfim, meu canal tá aí disponível, né? Tem um curso completo de gramática, tem vários vídeos de vocabulário, mais de 700 vídeos, então pensa nisso. Então, aim at the target, ou seja, mire no alvo, né? Mirar no alvo, ao alvo, eu não sei como que se fala, fala mirar no alvo. Então, aim at, ó, você usa aim at, tá vendo? E cutting, por que eu uso cutting? Porque é um verbo com ing devido ao fato de eu ter aqui a preposição. Então, antes de preposições, aliás, após preposições, se eu tiver um verbo, eu coloco ing. Direcionados ou com o objetivo de cortar o país, ou tirar, né? Tirar o país, excluir, cut off. Aqui temos um phrasal verb, ó. Cutting, cortar o país de fora, né? Excluir do, aqui não indica origem, cortar de onde? Do sistema financeiro global, né? Se você está acompanhando as notícias, é o famoso SWIFT, né? É o sistema SWIFT. Eu nem sabia que tinha esse sistema. Tem que acontecer uma guerra para eu saber que existe esse sistema de mensagens interbancárias, né? Key Russian figures and financial institutions have been placed on a US sanctions list that effectively prohibits American firms from doing business with them. Tá. Então, figures aqui não é figura, tá? São personalidades, né? Personalidades-chave russas, ou seja, pessoas-chave da Rússia. Figure aqui tem o sentido de personalidades, né? Chave da Rússia e russas, né, na verdade. Lembra que eu já falei, né, que adjetivo para pátrio tem maiúsculo. E instituições financeiras têm sido colocadas, aí no caso foram colocadas, né, ou têm sido colocadas, ou seja, esse processo de sanções ainda está acontecendo, né, essa notícia de hoje, voz passiva do presente perfeito, tá? Verbo have, been, verbo to be, no particípio, placed, que é colocar. No caso, um verbo regular, né? Em uma lista de sanções
dos Estados Unidos, né, US Sanctions List, que efetivamente, aqui nós temos um advérbio, né, que termina com LY, efetivamente proíbe empresas americanas, American firms, de fazer negócios, aqui ó, from doing business. From é uma preposição, temos um verbo aqui a seguir, né? Ele vem com ing, de fazer negócios com eles. Meanwhile, the United States, European allies and Canada have removed key Russian banks from an interbank messaging system called SWIFT, which hampers their access to global financial markets. Então, enquanto isso, meanwhile, os Estados Unidos, aliados europeus, né, e Canadá removeram, ao presente perfeito de novo aqui, ó, bancos-chave russos, né, bancos importantes da Rússia, de um sistema de mensagens interbancárias chamado SWIFT. Que, aqui nós temos um pronome relativo, né, que impede, eu entendo que esse hamper aqui é impedir, tá, gente? Deixa eu só... É isso mesmo, tá? Hamper é impedir o progresso de, que impede o seu acesso, no caso, os seus acessos, né? Their, aqui é um pronome adjetivo que está se referindo a qual termo? Russian banks, né? Bancos russos, os seus acessos aos mercados financeiros globais. The sanctions have caused the Russian ruble to plunge. Então, as sanções causaram, ou, né, causaram o rublo russo, né, que é a moeda, a despencar. Plunge é despencar, desabar, né? Gente, palavras muito comuns em negócios, ó. Plunge, hamper também, eu já vi essa palavra mais vezes. Enfim. This has led to a debate about whether cryptocurrencies, especially Bitcoin, could be a way for those on sanctions lists to evade the restrictions. Então, gente, essa matéria, ela tá falando, o ponto-chave dela é, tá bom, eu tô fazendo, a Rússia foi incluída aqui nessas restrições do SWIFT. Acontece, tem outras formas, né, da Rússia fazer economia, né, fazer a economia girar. E aqui tá falando das criptomoedas, que seriam um caminho que a Rússia poderia utilizar. Então é isso que tá falando esse parágrafo, que ele é importante, porque ele fala isso, ó. Isto tem levado, né, led é o particípio passado do verbo lead, tá? Deixa eu deletar aqui. Lead. Pronto. Aqui, ó. Lead, led, led. Lead é levar a alguma coisa, direcionar, né? Lead, led, led. Então, isto tem levado a um debate sobre se whether é bastante usado, tem o sentido de if. Se as criptomoedas, especialmente o Bitcoin, poderiam ser, aqui nós temos um outro verbo modal, que é o could, né? Poderia ser, ou poderia estar, né? Poderia ser uma forma, a way, para aqueles. Aqui, those é o plural de that, é pronome demonstrativo. Um caminho ou uma forma para aqueles nas listas de sanções, para escapar das restrições, para, né, evadir as restrições. This is because Bitcoin and other digital currencies are often decentralized, meaning they are not issued or controlled by a central entity like a central bank. Então aqui está falando que isto é porque, isto é por causa de, né, because, que a gente fala que é o porquê da resposta, né?
é porque ou por causa de, porque o Bitcoin e outras moedas digitais, digital currencies, são frequentemente descentralizadas. Então, often é frequente ou frequentemente, no caso é um advérbio, e decentralized, descentralizadas. O que significa, ou significando, né, meaning, o que significa que elas não são, né, elas não são tratadas, né, issued, tratadas, direcionadas, que isso é assunto, né, elas não são tratadas ou controladas, eu acho que aqui tem um sentido de emitidas, né, emitir moeda. Vou ver se é isso mesmo, tá, gente? Que issue currency. Eu acredito que é emitir moeda. Tá vendo, ó? É isso mesmo, ó. É o ato de enviar ou dar alguma coisa. É no sentido de emitir. Por isso que eu gosto do inglês, gente. Você sabendo o significado básico da palavra, você depreende outros significados, né? Elas não são emitidas ou controladas por uma entidade central, como um banco central. Então elas não têm controle ainda, tá, gente? Existem projetos, enfim. Quando cripto, aqui cripto está dizendo, é como se fosse o cryptocurrency. Está se referindo ao mercado cripto de modo geral. Quando as criptomoedas são enviadas para outros usuários, né? Quando o cripto é enviado, aqui ó, sent, é um verbo irregular, particípio do verbo send, ó, send. Tanto o passado quanto o particípio passado desse verbo são iguais, tá? Então, send, sent. São enviadas para outros usuários. Não vai, aqui ó, it does not go, esse it aqui está dizendo que o cripto não vai, does not go, não vai. Presente, quando você tem um verbo no presente, a negativa dele, ele usa um verbo auxiliar, tá, gente? Que ajuda a fazer a negativa. Verbos modais como o verbo can, o verbo could, eles não exigem verbos auxiliares. Então essa dinâmica também, meu canal tá bem explicadinho, tem vários vídeos de gramática. Inclusive eu tô fazendo agora uma série de exercícios resolvidos de gramática, comentados, né? Que aí é uma forma mais prática, né, de você ver a utilização desses termos. Ele não vai através, né? Through é através do caminho tradicional, the traditional route das financial plumbing. Plumb para mim é fluxo, será? Financial plumbing. Deixa eu ver o que significa, gente. Cada coisa que aparece. Financial. É o fluxo do mercado? Ah, é isso mesmo. Deixa eu colocar aqui tradução. Eu mudei o meu Google recentemente para inglês. Encanamento financeiro. Porque plumber é encanador, né? Plumbing é encanamento. Então você pode traduzir como fluxo, né? Viu? Você não vai falar encanamento financeiro, né, gente? Então, essa é a coisa importante. Você sabe uma palavra básica, um dos significados possíveis. Quando ela é utilizada em outro contexto, um contexto financeiro, um contexto diferente do que a gente está habituado, você tem que pensar, olha, um dos significados é esse. Será que tem ligação com esse significado? Pode ter, mas também pode não ter. O bom é que nos textos a gente consegue descobrir, né? Então, quando a criptomoeda é enviada a outros usuários, eles não vão, né? Não são enviadas, não vão através do caminho tradicional
do encanamento financeiro, né? Financial plumbing. Tá, a gente não vai ver muito além disso não, tá, gente? Eu vou ver só mais esse parágrafo. Eu vou deixar o link aqui da matéria. A matéria é enorme, ó. Por que eu não vou ver a matéria toda com vocês? Porque o propósito aqui é estudar em pílulas mesmo, né? E o vídeo já tem 40 minutos também, né, gente? Se eu pudesse, eu fazia maior. E também não é só traduzir o texto. A gente precisa de associar a vocabulário, a gramática, de uma forma integrada. The biggest misconception about crypto remains that it is untraceable, and it is primarily used for nefarious purposes, which couldn't be further from the truth. Vijay Iyer, Vice President of Corporate Development and International at crypto exchange Luno, told CNBC. Então, a maior, the biggest, é a maior. Aqui é o superlativo, tá, gente? O maior, a maior. Você pega o adjetivo e você acrescenta o sufixo est. No caso, é um adjetivo pequeno, né? Monossílabo. Acho que até 2 sílabas a gente usa, né? O est. E quando é um adjetivo longo, a gente usa more. The most, né? Inclusive. Não é more, não. More é o comparativo de superioridade. Superlativo é the most. E no caso aqui, the biggest. A maior concepção errada ou equivocada, esse mes aqui quer dizer, é um prefixo que significa errado, equivocado. Então, misconception, concepção equivocada. A maior concepção errada sobre cripto permanece que, that is, que ele é não irrastreável, né? Untraceable. Lembra do traceable? Rastreável. Untraceable, não traceável ou não rastreável ou irrastreável. Não sei se existe essa palavra em português, mas tem um não rastreável. E é primeiramente usada, aqui ó, outro advérbio que termina com y, usada para propósitos escusos, nefariosos, né? Que, aqui é o pronome relativo, which, que não poderia ser ou não poderia estar, né? Couldn't be. Couldn't é a negativa de could, que é o verbo poderia. Não poderia estar longe. Further é longe, no sentido de abstrato. No sentido de distância, a gente usa farther. Longe no sentido de distância. E further é no sentido mais abstrato. Ou seja, não estaria longe da verdade. From the truth. E aqui está dizendo quem que falou isso, essa frase. Essa criatura aqui com esse nome exótico, vice-presidente do desenvolvimento corporativo, né, Corporate Development e internacional na corretora de criptomoeda, né, Crypto Exchange. Exchange é troca, né? Quando eu falo Crypto Exchange é corretora, né? Corretora de criptoluno. Disse a CNBC. Ou contou a CNBC. Então, é essa pessoa que falou essa frase, né, que deu esse relato para a CNBC. E a última frase que nós vamos ver hoje é: Meanwhile, there isn't enough liquidity for Russian oligarchs and companies to move their money around. Enquanto isso, não há. There isn't é o verbo haver no sentido de existir na negativa, né? O verbo haver. There is, haver. There isn't enough liquidity. Não existe ou não há liquidez suficiente, enough, suficiente ou bastante, para as oligarquias russas e empresas, companhias, para movimentar o seu dinheiro, né? Move their money around. Move around é movimentar, circular, né? No sentido, movimentar em torno, ou seja, circular. Então, não existe liquidez suficiente para as oligarquias russas e empresas para circular o seu dinheiro.
Então é isso, gente. Não chegamos a ver o texto todo, mas a gente viu os pontos-chave da matéria, né? Traduzimos aqui. Vimos também esses parágrafos, que são bastante importantes. Se você quiser, dê uma olhada na matéria, tente entender a matéria é bem abrangente, bem extensa. E no próximo vídeo a gente pega, próximo vídeo de texto, a gente pega um ponto, um outro assunto, né? Ou talvez um assunto, né, ligado à economia, ou estilo de vida, enfim. Vamos ser uma reportagem, né? Vamos pegar textos formais para a gente poder trabalhar, tá bom? See you next video. Até o próximo vídeo.